Então, está faltando alguns alunos e conforme eles for chegando, eu vou admitindo, ou se não tiver, se eles não entrarem, a aula vai ficar gravada disponível lá para que eles possam acessar a hora que eles quiserem. E vocês também, se tiver alguma dúvida, quiser voltar na aula e ver de novo, não tem problema não, tá? Ela fica guardada. Está um pouco lento porque está gravando as coisas do meeting ainda, né? Então fica mais lento. A última reunião que eu dei ainda não está gravando, aí, a última aula online. Aqui que nós estávamos fazendo, é isso aí mesmo? É isso que a gente tem para corrigir hoje, né? Racionalize as frações a seguir. Então, aqui é aquele último tipo de racionalização que eu tentei explicar na última aula lá que eu dei online, que foi uma aula gravada, aliás, não foi online. Só que tem que ter aquele pré-requisito lá de você saber um pouco sobre produtos notáveis. Então, não sei se vocês conseguiram, se ficaram com alguma dúvida, se foi tranquilo, né? Espero que tenha sido. Eu já deixei mais ou menos do jeito alguma coisa para a gente ir fazendo a correção. E conforme a gente for fazendo, qualquer dúvida, qualquer comentário aí, vocês peçam para mim parar e a gente vai falando sobre a matéria, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Exercício 1A. Racionalize a fração a seguir. Então, tem um número aqui que não é racional, né? Um número irracional. 5 sobre raiz de 3. Oi? Menos 1, professor. Isso aí. Raiz de 3 menos 1. Então, já é diferente do que a gente estava vendo antes. O que eu vou ter que fazer aí, né? Para racionalizar esse denominador, eu vou ter que multiplicar pelo o mesmo termo, né, que tem no denominador, só que trocando o final do meio. Em matemática, né, no ensino médio, a gente vai falar muito sobre isso, que a gente chama de conjugado. É você ter os mesmos valores, só que o final trocado. Principalmente quando a gente estiver falando em número irracional, número complexo, a gente usa muito a ideia de multiplicar pelo conjugado. Então, aqui eu vou copiar, vou colar aqui na linha de baixo. Então, vai ficar esse aqui vezes... Aí, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, porque é o número 1, né? Lembra disso aí? Não pode ser qualquer número aleatório aí. Você tem que fazer uma multiplicação pelo número 1, porque não pode mudar o valor. E aí, quem vai ser esse valor, né? Aqui do lado, aqui você muda o sinal de menos para sinal de mais. Tá? Você pega o mesmo e multiplica pelo sinal de mais. Aí, se você fez isso na parte de baixo, você vai ter que também fazer na parte de cima da fração. Não pode fazer só em uma parte, tem que fazer em todos. Agora vai ficar um pouco mais rápido que acabou a gravação aqui. Vou fechar, depois eu olho isso. E aí você vai fazer essa ideia, tá? Então, isso é igual. A parte de cima, você vai fazer a distributiva. 5 raiz de 3, 5 vezes raiz de 3, 5 vezes 1. Então, vai virar dois termos aqui, tá? Deixa eu só... Vou sempre usando o recurso aí de copiar para não ter que ficar inserindo outra equação aí. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 3. Vai dar 5 raiz de 3. Depois, outra distributiva, 5 vezes 1. O número 1 vai virar... Espera aí que o cursor não foi onde eu queria. Então, eu volto aqui. E o número 1 vai virar 5. Então, fazendo a distributiva na parte de cima, 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3, 5 vezes 1 dá 5. E na parte de baixo, por que a gente troca o sinal? Lá em produtos notáveis, né, tem uma multiplicação que fala que é o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença fica o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Quando eu fizer raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Vai sobrar só o número 3. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, no denominador vai sobrar isso, 3 menos 1. O que fez ele ficar um denominador racional. Então, se você for fazer todas as distributivas aqui, ó, né? Não sei se vocês fizeram dessa forma, você vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3 positiva, menos 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 negativa, e menos 1 vezes mais 1, que dá menos 1. Então, no termo do meio, o menos raiz de 3 cancela o mais raiz de 3. E quando você faz o produto da soma pela diferença, desaparece com a raiz. Vocês entenderam essa parte? Aham. Sim. Todos? Se tiver alguém que não entendeu, a gente tenta fazer para mostrar essa distributiva. O termo do meio sempre some, né? Num produto notável. Ele até fala disso aqui em cima, né? No exercício. Ele coloca aqui na frente, atenção. Né? Ele coloca aqui o atenção. Ó. O que é esse atenção? Atenção. A mais B vezes A menos B, ou seja, o produto, que é a multiplicação da soma pela diferença, só fica o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. E aí some a raiz, porque ele é elevado ao quadrado, a gente vai poder cortar a raiz. Essa era a ideia nesse exercício, sumir com a raiz. Então, aqui embaixo vai ficar 3 menos 1, 2. E termina aqui, tá? Ó. Esse exercício termina aí. 5 raiz de 3 mais 5 sobre 2. Tem alguns livros ainda que traz o 5 em evidência, o 5 multiplicando todo mundo aqui, né? Mas o ideal é deixar desse jeito. A parte irracional, 5 raiz de 3 sobre 2, e a parte racional, 5 sobre 2. Tá? O 2 é denominador de todo mundo, é um denominador comum aos dois. Ok, gente? Ok. Exercício B. Ô, professor, o que eu não entendi foi do sinal. Aí na B, quando tá com mais, então aí quando você vai fazer a multiplicação, você na outra conta você coloca o menos, né? É, porque aqui fica assim, né? É o Rian que está perguntando? Isso. Ó, menos 1 vezes mais 1. Menos vezes mais vai dar menos. Entendi. No primeiro, ó, fica raiz de 3 está positiva, vezes raiz de 3 que também está positiva. Vai dar 3. Agora, quando eu fizer o menos 1 vezes 1 mais 1, vai virar menos 1. Por isso que ficou 3 menos 1. Né? Fica sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Entendeu? Entendi. Isso aí. Então, esse aqui foi o exercício A. Vou fazer o B. Vou dar uma pulada de linha aqui para ficar melhor. Para aí, professor. Oi? Para aí. Aqui não tem mais nada para fazer, né? Eu não vou poder somar como se fosse 5x mais 5. Não pode somar esse com esse. Não é verdade? Ah, tá. Esse é irracional e esse é racional. Tá? Então não pode. Beleza. O que eu podia fazer, tem alguns livros que traz separado, assim. Fica 5 raiz de 3 sobre 2, mais 5 sobre 2. É como se, mas como o 2 é denominador deles, né? Então você pode escrever separadinho ou tudo junto, debaixo do mesmo denominador. Mas não tem mais o que fazer. Não pode somar, não pode subtrair, porque é como se fosse 5x mais 5 aqui, né? Não tem raiz. Então, eu não posso somar o 5 com 5, não. Raiz só com raiz. Aqui, 2. Aqui embaixo, raiz de 2. Mais, agora, né? Mais
4. Então, por quem que eu vou multiplicar? Por raiz de 2 Por raiz de 2 mais 4. Tá? Para assumir com esse denominador, eu multiplico por raiz de 2 menos 4 na parte de cima e na parte de baixo. Tá? Essa é a ideia Tá. de racionalizar o denominador. Então, multiplica por... Vou copiar aqui multiplica pelo conjugado. O conjugado é raiz de 2 menos 4. Não é o produto da soma pela diferença? Então, se eu tenho a soma, eu tenho que fazer a diferença. Como eu multipliquei a parte de baixo por isso, eu também vou ter que multiplicar a parte de cima, né? Afinal de contas, tem que fazer pelo número 1 especial aí. Esse é o número 1, raiz de 2 menos 4 sobre raiz de 2 menos 4. Sempre trocando o sinal. Sempre fazendo a ideia de trocar o sinal. Não está querendo... Eu faço isso, ele não quer mais saber de me ajudar esse exercício. Apanhando aqui. Aí. Aí, agora foi. Então vai ficar raiz de 2 menos 4 sobre raiz de 2 menos 4. É igual a parte de cima, você só multiplica. Né? A parte de cima, você só vai fazer a distributiva. Uma distributiva dos dois termos. Tá bom, gente? Então, fazendo a distributiva na parte de cima, você vai ficar 2 vezes raiz de 2. Vai dar o quê? 2 raiz de 2. Não é W, não. 2 raiz de 2. Peguei o 2, multipliquei pela raiz de 2. Agora eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo menos 4. 2 vezes o menos 4 vai dar menos 8. Menos 8. Ok? Na parte de baixo, Ok. raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai sumir a 2. raiz, vai ficar o número 2. Mais 4 vezes menos 4. Vai dar menos 16. Certo? Né? 4 vezes 4, 16. Aqui não tem raiz não, hein? É o número mais 4 vezes menos 4. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 4, 16. Tá. Ok? Continuando Ok. isso aqui embaixo. Ó. Vou copiar essa parte aqui embaixo para a gente continuar na outra linha. Que aqui vai ter uma mudança legal de uma parte aqui, né? Então vai ficar como aqui? Ó. Essa parte de baixo, 2 menos 16 vai dar menos 14. Certo? Certo. Menos 14. E aí, qual é a regra aqui, ó? Nossa, tá muito difícil aqui. Meu o mouse do notebook é muito sensível. Olha o que vai acontecer, ó. O 2 aqui de cima, eu posso dividir pelo menos 14. Eu posso simplificar, não é verdade? Então, eu posso dividir, ó. Todo mundo entende que aqui tem 3 termos. Ó, tem o termo, esse termo aqui, 2 raiz de 2. Eu tenho o termo menos 8 e eu tenho o termo menos 14. Eu vou dividir todo mundo por 2. Na realidade, eu vou dividir todo mundo por menos 2. Sabe por que tem que dividir por menos 2? Para assumir com o menos do denominador. O denominador nunca pode ficar negativo. É 8, 14, 2 com 8. Tá? Como o denominador não pode ficar negativo, eu vou dividir todos os termos por menos 2. Eu vou simplificar. Então, vai ficar aqui, ó. Aonde é positivo? Não, porque eu vou dividir por 2, vai ficar menos só. Vai ficar menos raiz de 2. Tá? Aonde era menos 8, vai ficar mais 4. E aonde era menos 14, vai ficar 7.
Então, termina certo. assim esse exercício. Ó. Esse exercício fica assim na forma simplificada. Eu dividi cada um dos 3 termos, ó, menos 2 dividido por menos 2, dá menos 1 que está aqui. Menos 8 dividido por menos 2, dá mais 4. E menos 14 dividido por menos 2, dá 7 positivo. Então, tem que deixar o denominador positivo. Ou seja, quando o denominador for negativo e você tiver que simplificar, você simplifica dividindo por um número negativo. Vocês entenderam essa última parte? Professor, Sim. Sim, professor, sim. então quando for para deixar o denominador positivo, pode mudar o número que a gente está simplificando para positivo para Eu negativo? não mudei o número, eu multipliquei. Ó, em vez de eu dividir, aqui todo mundo. Espera um minutinho só, deixa eu só concluir. Ó. Todo mundo aqui, ó, não dá para dividir por 2, ó. O 2 dá para dividir por 2, o 8 dá para dividir por 2 e o 14 dá para dividir por 2. Certo, Cauã? Sim. Então, para me simplificar, eu poderia dividir por 2 esses 3 termos. Quando é uma conta de mais ou uma conta de menos, eu tenho que dividir todo mundo, tá, gente? Não posso dividir um só. Para simplificar, eu tenho que pegar os 3 termos que estão aqui. Só que o que acontece, Cauã? No denominador está um número negativo. Então, ao invés de eu simplificar dividindo por 2, eu simplifico dividindo todo mundo por menos 2. Então, eu dividi Para poder todos os simplificar. termos por menos 2. É. Né? Porque como que eu Tá. simplifico uma fração? Eu não tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Sim. Então, em vez de eu dividir em cima e embaixo pelo 2, eu dividi em cima e embaixo pelo menos 2, para fazer o denominador ficar positivo. Tá, Essa foi entendi. consequência. Tá? Então, eu dividi todos os termos por menos 2. E lembre disso, gente. Ó, vou colocar aqui para vocês entenderem de uma outra forma. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Porque isso aqui é uns detalhes de matemática que às vezes buga muito a cabeça de aluno aí. Fala, pô, de onde veio esses números malucos aí? Então, ó, deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Então, aqui, ó, vou copiar mais para baixo isso aqui, que isso não faz parte do exercício, é só uma explicação. Ó, tá vendo essa expressão? Essa expressão aqui, eu poderia escrever ela dessa forma. Vou copiar de novo aqui. Vou copiar de novo. Para me explicar o que eu quero dizer. Ó, na realidade, essa expressão, eu poderia pensar que é isso aqui, ó. Tá, ó. Ah, não, aqui o menos 8 está aqui dentro, desculpa. Então, se eu colocar o menos 8 aqui, aqui eu viro... Ó, como é que ia ficar essa expressão? O denominador 14, quando eu copiei aqui, ó, ele é o denominador dessa primeira fração e da segunda fração. Certo? Quando tem um sinal aqui no meio, significa que essa parte de cima é 2 raiz de 2 sobre 14 e menos 8 sobre 14. Tem 3 termos aqui. Eu tenho o 2, o 8 e o 14. Eu tenho 3. Eu tenho que dividir todo mundo pelo mesmo número. Não adianta eu dividir só em cima e embaixo. Eu tenho que dividir os 2 termos de cima e o termo de baixo. Porque não poderia escrever dessa forma, 2 raiz de 2 sobre menos 14 mais menos 8 sobre 14. Não é a mesma coisa? O 14 não é denominador comum de todo mundo? Então, se o 14 é denominador comum, eu tenho que dividir o 2, o 8 e o 14. Nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu dividi o 2, o menos 8
e o menos 14 pelo número menos 2. 2 dividido aqui em cima, né? Ó, tá vendo onde eu estou pintando aqui? Ó. 2 dividido por menos 2 deu menos 1, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é menos 1. É que eu não escrevo o número 1 aqui, ó. Mas poderia escrever menos 1 raiz de 2. É a mesma coisa que menos raiz de 2. Então, a gente não costuma escrever o menos 1. A gente só coloca no sinal de menos. O menos 8 dividido por menos 2 deu mais 4. E o menos 14 dividido por menos 2 deu mais 7. Então, essa técnica de dividir por um número negativo na hora de simplificar, a gente só usa quando o denominador for um número negativo. Ficou mais claro, gente? Então, quando o denominador é negativo, a gente usa essa estratégia aí para fazer o denominador ficar positivo. C. Vamos lá para C. Deixa eu copiar uma parte aqui para ficar mais fácil. Se alguém... As meninas estão bem quietinhas aí, meninas. Se vocês tiverem dúvida, pede para mim parar, explicar de novo. Fala da onde você não entendeu, né? Tipo, ajuda aí para ficar mais fácil da gente fazer, tá bom? C. O C é 8. Nossa, aqui eu fiz alguma grande besteira aqui. Eu copiei a fração errada aqui. Tentei agilizar, acabei apagando tudo bem. Copiar. É que eu usei colar em vez de copiar. Colar. Então, nesse aqui eu tenho o quê? Ó? Tenho 8. Ele tem duas raízes, né? 8 sobre raiz de 13. Não vai mudar nada, tá? Aí ele coloca a raiz para o pessoal falar, nossa, agora tem duas raízes, estou perdido. Ah, nada a ver. A ideia vai ser sempre trocar o sinal do meio. Né? Não está assim? Ó? 8 sobre raiz de 13 menos raiz de 5. 5. Aí você vai fazer, multiplicar por quem? Você vai multiplicar por raiz de 13 mais raiz de 5. Em cima e embaixo. Você vai fazer pelo conjugado, tá? Você vai pegar aqui, pegar esse daqui. Vai fazer raiz de 13 mais raiz de 5. Lembra que tem que mudar o sinal do meio. Em cima e embaixo. Que é o número 1 especial aí que a gente tem para fazer esse tipo de conta. Colando aqui. Beleza. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. A parte de cima, você só faz a distributiva. Né? Isso aqui vai ser igual 8, né? Vai dar 8 raiz de 13, vou copiar de novo. Na lousa ia ficar mais fácil, no Word fica mais difícil, tem que ficar toda hora copiando e colando aqui. Então, como vai fazer a distributiva? 8 vezes raiz de 13 vai dar o quê? 8 raiz de 13. 8 vezes raiz de 5 vai dar 8 raiz de 5. Raiz de 5. Não muda nada. Só porque eu apaguei a raiz. Acho que mudou. 8 raiz de 5. Ok? E na parte de baixo? Raiz de 13 vezes raiz de 13. Vai dar o quê? Vai dar 13, né? 13. Vai sumir a raiz. Uhum. Só preciso arrumar um jeito aí de sumir a raiz. Vai dar 13. Menos raiz de 5 com mais raiz de 5. Vai dar menos 5. Raiz de 5. Não. Menos 5, menos 5, menos 5, porque a raiz vezes a raiz, né? Então vai ficar, tá certo, tá certo. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13.
Menos vezes mais dá menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 13 menos 5 vai virar quem aqui embaixo? 13 tira 5. 8. 8. Então, esse número vai virar 8. O que eu vou poder fazer? Dividir todo mundo por 8. Porque deu 8 para todo lado. Aí, se deu 8 para todo lado, tem os 3 termos tem do número 8. Se tem 8 nos 3 termos, eu vou pegar, dividir por 8 aqui, aqui e aqui. Vai dar o quê? Raiz de 13 mais raiz de 5. Raiz de 5. E aí acaba aí, Sim. né? Aí acaba. Não tem mais o que fazer. Não pode, não vai poder somar raiz de 13 com raiz de 5. Né? Então, termina aí. Ó. Esse exercício vai dar raiz de 13 mais raiz de 5. E acaba aí. Não tem mais o que fazer. Ok? Ok. E o último desse exercício 1, o exercício D. Passa muito rápido, né? Está acabando a aula, cara. Professor, você pode me explicar de novo o AC? O final. Sim. Quando pode dividir, tipo assim, tudo por 8? Quando tem mais de 2 Aqui é termos? 8, ó. Aqui é 8 raiz de 13. Aqui é 8 raiz de 5. E aqui embaixo tem qual número? 8. 8. Então vai ficar, divide esse por 8, Não. divide esse por 8 e divide esse por 8. Onde tem 8 aqui, os 3 termos, né? Ó. 8 dividido por 8 dá 1. 1 raiz de 13. 8 dividido por 8 dá raiz de 5. Vai dar 1 raiz de 5. E o denominador 8 dividido por 8 dá 1. Eu não preciso escrever o denominador. Porque quando o denominador é 1, eu não preciso escrever. Entendeu? Entendi. Tá, então, ó, não é só quando é 8. Quando que eu vou poder simplificar? Quando os 3 termos, ó, quem são os 3 termos? Ó? Esse aqui é o primeiro termo antes do sinal de mais. Esse aqui é o segundo termo depois do sinal de mais. E o denominador é o terceiro termo. Quando esses 3 termos estão numa mesma tabuada, são múltiplos de um mesmo número, eu divido os 3 por esse número. Nesse caso, os 3 aí são múltiplos de 8. Por isso que eu dividi todo mundo por 8. Beleza? Beleza. Se todos for par, eu vou poder dividir por 2, né? Tem aquelas jogadinhas lá dos critérios de divisibilidade. Mais 4. Caramba, professor. Vai dar 40 minutos e a gente corrigiu só 4 exercícios. Ah, mas isso aí. O importante é vocês entenderem, né? O restante eu acho que é mais rápido. Esses exercícios aí que tinha que fazer a distributiva, eu acho que eram os mais complicadinhos, tá? E também a gente está aqui para isso, né? Não adianta a gente ficar correndo atrás da matéria aí e não vale a pena. Então, aqui o que eu vou fazer? Ah, agora tem o número 2 na frente. Meu, e daí? Eu vou dividir em cima e embaixo, trocando o sinal do meio. Tá bom? Tá. Ah, eu colei aí, eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Vou voltar aqui que eu fiz besteira. Aí. Primeiro vou copiar. Copiar. Então, quando aparecer esses exercícios, às vezes a gente fica meio preocupado, mas agora tem o 2. Não, aqui eu mudo o sinal do meio. Onde era mais 4 vai virar menos 4. Eu vou fazer igual em cima e embaixo. Sempre tem que ser igual em cima e embaixo. Ok? Fazendo a distributiva. Ok. Então, eu vou fazer a distributiva. É igual 3 vezes 2 raiz de 7. Quanto que vai virar 3 vezes 2 raiz de 7? 6 raiz de 7? 6 raiz de 7. Isso mesmo. Exatamente isso. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Então, aqui vai virar 6 raiz de 7. 3 vezes menos 4.
menos 12. Fiz a distributiva na parte de cima. Olha a parte de baixo como vai ficar. Ó. Vamos pensar só na raiz. Raiz de 7 vezes raiz de 7. 7. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 7. 28. Então, essa primeira parte fica 28. Tá? Ó. Porque você vai fazer, ó, quem está fora com quem está fora. 2 vezes 2. Vai dar 4. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Vai dar 7. 4 vezes 7. 4 vezes 7. 28. Uhum. E depois o mais 4 vezes o menos 4 vai dar menos 16. Menos 16, porque o 4 está fora da raiz. Então, né? Aí dá menos 16. É igual. Tá vendo que todo mundo aqui, ó, tá na tabuada de quem agora? Primeiro vamos fazer a conta de menos aqui, ó. 28 tira 16. 12. Certo, gente? Ó, essa conta aqui, todo mundo entendeu porque dá 28 menos 16? Sim, né? Ninguém falou nada. Ó. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 4, 16. A conta dá 12. Por quem que eu vou conseguir dividir os três termos? O 6, que está junto com a raiz, o menos 12 e o 12 de baixo. Eu vou poder dividir por quem esses três termos? Por 6 ou por 3? 6 ou por 3. Né? Por 3 também, mas não é melhor já fazer direto pelo número 6? Sim. Fica melhor, né? Aí a gente já simplifica tudo de uma vez só. Aí, simplificando tudo, 6 dividido por 6 dá 1. Dá 1. Tira o 6. 2 e 2. 12 dividido por 6. 2. 12 dividido por 6. 2. E aí termina aí, ó. Eu dividi os três termos pelo número 6. 6 dividido por 6 deu 1 raiz de 7. Menos 12 dividido por 6 deu menos 2. E 12 do denominador dividido por 6 deu 2. E aí termina aqui, ó. Tá? Termina em raiz de 7 menos 2 sobre 2. Aí o exercício fica... Essa é a resposta final desse exercício. Ok? Beleza. Vamos tentar aqui ver o 2 rapidinho. Tem 3 minutinhos de aula, mas acho que dá para fazer porque esse é mais simples, né? Ó. Ele fala que observe como Beatriz e Vitor racionalizaram esse denominador que tinha o 4 na frente. A menina multiplicou por 4 raiz de 2 em cima e embaixo. O 4 vezes 4 deu 16, raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2, ficou 16 vezes 2, deu 32 aqui, ó. O menino só multiplicou por raiz de 2 em cima e embaixo, tá vendo? Ele não multiplicou por 4 raiz de 2. Ele esqueceu o 4, ele pensou só na raiz. Ficou muito mais curto dele. Porque o 4 não estava me atrapalhando. Quem estava atrapalhando era a raiz. Então, a dica é essa, né? Quando for raiz quadrada, multiplica só pela raiz em cima e embaixo. Ela teve que simplificar um pouco mais, mas os dois chegaram no mesmo resultado. As duas maneiras de racionar apresentadas estão corretas? Sim. Tá? Por quê? Porque as duas chegaram no mesmo resultado e as duas tiraram a raiz do denominador. Então, as duas estão corretas. Qual das duas maneiras você julga mais conveniente usar? Eu, particularmente, faço do Vitor. A do Vitor. Porque ela, mais fácil. ela Mais requer fácil. menos Mais cálculo. fácil. Tá Ele bom? multiplica tudo por Então, 2, né? ficaria assim, então. As duas estão corretas e a do Vitor é mais rápida. Então, no exercício C, da maneira que você julgar melhor, resolva isso. Você vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Tá bom? Entendi. Tá. Certo, gente? Então, ó, como que vai ficar aqui, ó? O resultado final. 2 vezes raiz de 5 no numerador, 2 raiz de 5. No denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai 5, vezes 3 vai dar 15. Então, essa aqui vai ficar 2 raiz de 5 sobre 15. Sobre 15. E está faltando menos de 1 minuto, eu não vou ficar corrigindo. Na próxima aula, a gente continua a correção, tá? Amanhã tem uma videoaula da matéria nova, e aí na quarta-feira, ou amanhã tem 2 aulas, né?
A gente faz uma online e termina de corrigir aí. Mas assistam a aula do conteúdo novo aí sobre equação de segundo grau. Obrigado Tá pela bom. participação de Beleza. todos aí. Valeu aí, E professor. até a próxima aula aí. Um Falou, abraço. professor. Falou, professor. Tchau, tchau.